Sejam todos os nossos irmãos aí no YouTube, a Igreja de Cristo, que se reúne sobre o cabeça que é Cristo, a igreja sem paredes. Bem-vindos sejam todos. O tema da nossa mensagem é imitadores de Deus. Vamos partir do que disse Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 1 e 2. Estamos lá? Deu ruim? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo e te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra aqui é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Eu te peço que esta noite tu me uses para promover a fé que é dos eleitos, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo e toda a igreja de Cristo reunida em vários lugares desse Brasil e quem sabe do mundo, digam amém. Amém. Deixe agradecer a cada um de vocês, daqueles irmãos que sempre fazem parte da nossa confraternização, e por conta desse decreto nós não podemos estar reunidos fisicamente. Quero mandar o meu carinho, a minha saudação, saudade, muita saudade de vocês. Não vou citar nome, porque eu poderia ser injusto, né? São tantas pessoas que nós abraçamos, nos confraternizamos, e eu estou vivendo de saudades. Obrigado pelo carinho, obrigado por cada um de vocês que enviam mensagem durante o dia, textos, enfim, obrigado pelo amor de cada um de vocês. Olha, o tema da nossa mensagem é imitadores de Deus. Nesses últimos dias nós não estamos trazendo revelações, estudo teológico, doutrinário, porque eu acredito que este é o momento de exercitarmos a nossa fé, promover a nossa fé. Este é o momento de estarmos encorajados, e eu tenho procurado falar algo que encoraje a Igreja de Cristo que está passando por esta visão aí do que tem sido colocado na nossa mente. Então esse é o tema, imitadores de Deus. Olha o que Paulo disse à igreja de Éfeso. Olha lá: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vou ler o versículo 2 e vou voltar, porque é ali que está o tema. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Você sabe que grande parte dos cristãos não entenderam que Cristo se entregou por eles. Vivem querendo que as pessoas aceitem a Jesus, porque é assim: a pessoa quer que você aceite Jesus, mas eles não aceitam o que Jesus fez por eles. Então, é controverso, né? A pessoa quer que eu aceite Jesus, mas eles mesmos não aceitam o que Jesus fez por eles. Então diz que se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então o tema da minha homilia está no versículo de número 1. Olha aí: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas como filhos amados? Eu sou um pregador muito polêmico, mas verdadeiro. A religião evangélica nunca me mostrou eu como filho amado.
tinha um filho. De Deus não. Eu já tinha conflitos na minha relação com o meu pai. Meu pai sempre foi um homem muito violento. Eu nunca ouvi o meu pai dizer à minha mãe que ele a amava. Meu pai era um homem de poucos amores, duro, criado com os coronéis lá no interior de Ilhéus, nos idos de 1932. Então só chegava em casa bêbado para bater, espancar. Eu apanhei toda a minha infância com vara de marmelo. Então a minha relação com meu pai não era uma relação de amor, de obediência e correção severa. Então, quando eu saí desta configuração mundana em que eu vivia, eu procurei um Deus de amor, mas a igreja não me apresentou esse Deus. A igreja me apresentou um Deus carrasco, em que se eu errasse, ele soltaria a mão, em que se eu não desse o dízimo, eu estaria roubando a ele. E quando eu procurava Deus falar comigo, e sempre por meio dos profetas das ditas igrejas, era sempre assim: eis que Deus está botando um câncer em você, Lázaro. Eis que Deus vai te prostrar. Era essa a imagem que eu tinha de Deus. A minha relação com Deus era uma relação de medo, porque medo é uma coisa, temor é outra. Temor é o que eu tenho hoje. Hoje eu tenho temor por Deus, mas na igreja evangélica eu não tinha temor. Eu falava em línguas, eu era profeta, eu falava a palavra sua, eu entregava recado da carne. Por quê? Porque eu não tinha temor, eu tinha medo, e nesse medo eu queria ser bem visto por todo mundo. Eu queria que aonde eu chegasse todo mundo me visse como o profeta da casa, como o vaso de Deus. Mas temor, quem tem temor não brinca com Deus. Quem tem temor não vai falar colocando Deus na primeira pessoa, como se ali estivesse Deus a ditar as ordens. Então a igreja evangélica nunca me apresentou como filho amado. Sempre estava faltando alguma coisa. Eu me via o pó da terra, eu me via o gafanhoto. As minhas orações, que de muitos que estão aqui conosco ao vivo agora pelo YouTube, a oração era essa: Senhor, eu não valho nada. Senhor, eu sou o verbo de Jacó. Senhor, eu sou pecador, Pai. Então, como alguém pode se ver como filho amado? Então, como imitar Deus como filho amado? Que não é imitar Deus de qualquer maneira. Paulo disse à igreja de Éfeso: vocês sejam imitadores de Deus, mas como filhos amados. E a imagem em que a igreja passa de Deus para a igreja, e a imagem que você reflete de si mesmo para Deus, é de alguém que a qualquer momento Deus solta a mão em você, em que Deus manda você para o inferno, em que Deus acaba. Isso é a imagem. Mas eu falando assim, parece que as pessoas não entendem. Mas olha a imagem que a religião coloca na pessoa de Deus. Depois eu volto aí, Lucas capítulo 15, versículo de número 25 ao 31, livro histórico. Olha lá, olha. O filho mais velho é uma parábola do filho pródigo. Diz que o homem tinha 2 filhos. O mais novo saiu e gastou tudo. O mais velho ficou em casa com parte da sua herança. O pai quebra o protocolo, pega parte da sua herança e dá para o mais novo. O mais novo sai e vira o Bob Esponja do bar. Bebe tudo, acaba com tudo, consome tudo. E porque é filho, diz que há uma grande fome, claro, enviada pelo pai. O pai é que domina tudo. E o filho vem. Então esse filho mais novo, o da graça, ele vem, eu disse:
estava no campo, voltou e viu aquelas músicas e aquelas danças. Ele é legalista, que é o filho mais velho. Legalista, ele disse: ué, o que está acontecendo aqui? Festa aqui em casa? Eu sou crente. Crente não pode ir para festa. Crente não pode se pentear, não pode se vestir muito bem. Crente, você sabe como é que é. Jesus está voltando a qualquer momento. Se me pegar a mulher de batom e o homem tomando um suco de manga, Jesus manda no inferno. Crente é assim, picudo. Olha, diz o versículo de número 26. Chamou um dos criados e perguntou: o que é isso aí? Versículo de número 27. E ele informou o criado: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde, sem coronas do Covid. O cara foi lá, pintou, bordou, e qual é o desejo dele? Deus vai soltar a mão. Queima ele! O patana! Queima não. A disciplina já pegou ele. A disciplina não é sua. A vontade de viver derrotado, de viver quebrado, de viver punido, queimado, é tua. Mas a minha disciplina já o acompanhou. Aonde ele foi, ele desejou comer as alfarrobas dos porcos e ninguém deu nada. A disciplina jamais foi possível, porque aquilo que ele semeou, lá mesmo ele colheu. E quando ele me procurou, porque é filho, eu ouvi. Mas isso faz mal ao legalista. Isso faz mal ao crente rígido, porque o crente rígido quer vingança. Quer que quando você sai da congregação dele, que Deus solte a mão de você para você ver que o local que você estava que era o local certo. Porque não se vê como filho amado. Querem vingança. E ele estava no campo quando ele voltou, né, meu irmão? O boi, o novilho cevado. Você sabe? Aquele que é criado assim, o ele não anda muito, sabe? Para a carne não ficar enrijecida, ele fica quietinho aqui, comendo só o brotinho da. Sabe? Fica bonito. Aquele boi. Aquele novilho. Quando ele chega lá, mataram o novilho. Ora, se o pai tinha dividido a metade para uma, a metade para outra, aquele novilho que ficou era de quem? Dele. E o pai mandou matar o novilho dele. Foi o que está acontecendo aí? E a sanfona comendo, foi na cruz, um dia eu vi meus pecados carregados. Alguém gritava lá no fundo: e já tinha uma irmã daquela virada do manto dançando. E ele falou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o seu filho e levar, porque o recuperou com saúde. 28. Ele deu glória a Deus. Meu irmão está com saúde. Glória, vou virar o manto também. Ele quer? Sim, que ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. O irmão indignado, porque o irmão voltou. Olha, meu irmão, eu passei por isso. Eles pedem para você entrar. Quando você sai, eles praguejam. E quando você volta, eles viram o rosto. E bota disciplina, e bota para lá e diz que você não pode, porque agora você tem que passar por um período de disciplina, que você tem que ficar sentado no banco e tal. E diz então que ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém o pai procurava conciliar. Meu amado, olha só onde vai dar isso aqui, 29. Mas ele respondeu a seu pai:
Mas esse meu filho não é teu irmão. Não, não é. Ele pegou tudo, foi embora e você perdoou. Queria que eu fizesse o quê? Que soltasse a mão dele, Jeová. Que é para as pessoas verem que eu sou certinho. Para as pessoas verem que contigo não pode errar, que tu solta a mão. Para as pessoas saberem que o certo é ficar igual a mim, sem comer um cabrito, morrendo de fome, com olheira, sem dormir, buscando você no outro, pagando alto preço, dando tudo que tem. As pessoas têm que ver seus filhos assim, miserável, pão da terra, gafanhoto desgraçado. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretriz. Que parece que viu. Tu mandaste matar para ele um novilho cevado. 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, veja-se como um filho amado. Tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu, mas nunca se viu como um filho amado. Se via como um miserável que se matar um novilho, o pai, ó, pum! Quem mandou matar o novilho? Quem mandou matar o novilho? Vou soltar a mão sobre você. Ele se via assim. Ele não se via como um filho amado. Se ele tivesse visto como um filho amado, matou um novilho lá e vou matar o outro também. O pai disse para ele: meu amado, por que você está fazendo isso? Você sempre está comigo. Não precisa me pedir. Tudo o que é meu é teu. Mas você precisa se ver como um filho amado. Você se vê como alguém que eu vou cobrar de você se você matar o novilho. Como a fazenda inteira, como o mundo inteiro. Tudo que é meu é teu. E disse o pai no versículo de número 32: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e ele meu, estava perdido e foi achado. Quem está em jogo aqui, o teu orgulho ou o meu amor perdoando o erro do teu irmão? Então, Paulo disse algo interessante, e que a minha mente viajou por isso aqui, porque a igreja nunca me deixou ver como filho amado, e sim como uma pessoa ferida, vingativa, querendo se mostrar o melhor, como era um ferido e orgulhoso. Era exatamente o retrato deste homem aí. Eu nunca comi um cabrito para se alegrar com os meus amigos. Agora veio esse teu filho, gastou dinheiro todo, prostituta com as meretrizes, e tu ainda deu o melhor, deu um novilho cevado. Para ser imitador de Deus, em primeiro lugar, você tem que se ver como um filho amado. Ninguém pode imitar Deus com ódio, com rancor, com ira, com soberba, desejando mal. Você não pode imitar Deus com isso. Para imitar Deus, disse Paulo, volta lá, Efésios 5:1, por favor, Miguel, com todo amor e carinho. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém. Eu me vejo como um filho amado. Eu me vejo como uma pessoa em que Deus me ama de forma incondicional. É este o recado da graça de Deus. Então eu vou errar. Se errar, a disciplina vai até você. Se errar, o mal te alcançará. Se errar, Deus se disciplinará. Mas Ele não pode te lançar fora. Da palma na mão do Pai, ninguém faz você sair. Mas a pergunta que eu fiz é: então, uma vez que eu sei que eu
eu sou filho amado, como é que eu posso imitar Deus? Aqui está a questão. Porque o chamado é para imitar Deus. Como é que eu vou imitar Deus? Tem como imitar Deus? Porque Deus é o Espírito. Como é que se imita a Deus? Olha o que diz Hebreus capítulo 11, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 3. Olha aí. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, o que se vê, veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que palavra interessante, né? Tudo que está aí se entende pela fé. Então, não existia luz, e Deus disse: haja luz. Então eu tenho que imitar Deus. Eu digo na tua vida, na minha vida, no meu casamento, no teu casamento, nos teus negócios, nas tuas relações, haja luz. Eu estou imitando Deus. Aquele espírito que pairava lá sobre a face do abismo está aqui dentro. Amém. E ele espera que eu tenha fé no que ele fez por mim, no que ele disse que está feito, que está consumado. Deus quer ser imitado. Deus não quer ser copiado. Deus não quer ser repetado, a palavra de infância. Deus quer ser imitado. Deus quer que eu tenha a fé que Ele deu para que eu acredite no que Ele é capaz de fazer. Porque no meio do abismo, Deus disse: será que se eu falar que vai haver luz, vai ter luz? Será que passou pela mente de Deus em que Ele poderia falar: haja luz, e a luz falar: não vou aparecer? Não, Ele disse: haja luz, e lá está escrito que houve a luz, e eu tenho que imitá-la agora. Ele espera essa fé prática em mim, que haja paz na tua vida, mas você tem que ter essa imitação como filho amado, sabendo que como filho amado, Deus não pode falhar com você. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você falar que haja paz na tua vida, mas você não se vê como um filho amado, você se vê como um filho, o irmão mais velho, quer que Deus seja injusto, quer que Deus pese a mão, quer ser vingativo, nada acontece, porque para imitá-lo, para ter essa fé ousada, interna da tua vida, você tem que ter a consciência de que você é um filho amado, e aí poderás imitar Deus. Olha, as minhas atitudes, as tuas atitudes de fé têm que ser baseadas na palavra da graça de Deus. Porque a graça de Deus é um pacto de boca. Entende isso? Você consegue entender que a graça de Deus é um pacto de boca, um pacto de confissão? Olha o que disse Paulo em 2 Coríntios 4, versículo 13 a 15, olha aí. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé. É o mesmo Espírito ou é diferente? Tendo o mesmo Espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, pacto de boca. Eu falo porque eu creio. Esse é o Espírito da fé. Em meio ao caos, o Espírito de Deus havia, o abismo, ele disse: haja luz, e houve. Paulo disse: o mesmo Espírito da fé diz que eu creio, por isso é que eu falo. Por que é que eu falo que o teu casamento é uma bênção?
Se não for assim, vamos ser vencidos pelos que os nossos olhos veem. Olha, eu vou repetir. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos. Meu amado, nós cremos no Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Eu creio no sobrenatural, eu creio em Deus até o último momento. Eu creio. O médico, eu posso sair da sala de cirurgia, o médico pode falar, é câncer, vai morrer. Eu creio no milagre, eu creio, meu amado. Que é o pacto de fé, o pacto de boca, o pacto de confissão. E se morrer, não pode resistir se. Isto é dom, isto é a fé de Deus ativada em mim, eu imito Deus. Deus não fez isso. E se a porção ser não existe isso? É para imitar Deus, na plena certeza de fé. Ele disse no versículo de número 14, olha lá, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Amado, confessar o Evangelho com convicção faz com que redunde em muitas glórias para Deus. É isso que Deus espera. E olha, existe uma palavra que Paulo dirigiu aos Efésios e que eu quero repetir a vocês aqui. Olha que coisa linda o que ele disse aos Efésios no capítulo 3, no versículo de número 20. Olha aí. Olha, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera no monte. Isso é o poder da fé, poder da confissão, é o Evangelho na minha boca. O Evangelho é o poder de Deus, mas não pode estar inoperante, tem que estar ativo, tem que estar em linha com a confissão. Esse é o desafio da fé. No meio da tempestade você falar, haja bonança. No meio da guerra você falar, haja paz. No meio das trevas você falar, haja luz. No meio da confusão você falar, haja paz, haja Deus, haja luz. Isto é um pacto de boca de confissão. Imite Deus na sua vida. Diga, eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas quem recebe infinitamente mais é Deus. Diga agora a Deus. Eu não posso acreditar que eu estou vivendo uma situação. Não, mas se você não pode acreditar, sinto muito, mas eu posso. Ele me deu fé para acreditar. Ele me deu fé para que eu veja coisas grandes e inimagináveis. Ele me deu fé para acreditar que Ele pode, que eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Ele me deu fé para acreditar que uma vez que eu imite, que eu abro a boca, que eu confesso, Ele chama a existência as coisas que não existem. Ele me deu essa fé. Se não deu a você, sinto muito, está perdendo o seu tempo. Mas se tu tens a fé de Deus, a fé é dom, a fé que é dos eleitos, se tu és um daquele em que Ele repartiu a você uma medida da fé, assim como deu a mim, como deu a esses irmãos aí no YouTube, você pode esperar o infinitamente mais de Deus. Essa fé precisa ser ativada. Você não pode ver a situação, roubar a tua paz e você ficar assistindo passiva. Chega desse negócio de correr para o seu quarto e ficar chorando e falar, Senhor, faça a tua obra, toma meu marido na tua mão, ou então falar com algumas, Deus, solta a mão sobre a tua vida. Não faça isso, reaja, crie, por isso que falei, diga, o meu Deus é poderoso para fazer
do coronavírus. A vida está na mão da mãe menininha da Angola. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Não, ninguém entendeu ainda, eu vou repetir. A morte não está na mão do capeta inventado pela religião. A morte não está no poder do coronavírus. A morte não está no poder do Estado Islâmico. A morte e a vida estão no poder da língua. Ouça, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Utiliza bem a tua língua. Chega dessa confissão mórbida. Eu não vou conseguir, eu não nasci para ser feliz, eu nasci assim, eu vou viver assim. Porque tu nunca me deste um cabrito para comer com meus filhos, e agora vem esse teu irmão, eu não aceito isso. Para com isto. Usa a tua boca para confessar o que diz o Evangelho. Reivindique o seu direito diante de Cristo. Ao acordar de manhã, diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e tome posse do melhor dia, e você vai experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade do Pai. A poder daquilo que você confessa, recebe. E vai discipulando. Camarada já acorda de manhã e diz: o que foi? O que foi o quê? Te perguntei alguma coisa? Não, porque eu queria dar bom dia. Eu não tenho motivo nenhum para dar bom dia. Estou indo para a igreja. Está indo para onde? Estou indo para a casa do Senhor, onde não habita Satanás. Tu és um dele. Meu amado, use a confissão da palavra. Use a graça de Deus. A palavra da graça de Deus é uma espada afiada de 2 gumes. Use esta palavra para gerar vida, para que as pessoas vejam que o poder de Deus está ativado na tua vida. Olha, Miguel, por favor, Miguel, pode tirar em Efésios 3:20. Eu não sou muito de repetir assim. Por favor, olha isso. Não. Olha, aquele que é poderoso. Poderoso ou não é? É poderoso para ficar de braço cruzado no trono? É poderoso para ver você se arrebentar? Ou ele é poderoso para fazer? Diga, é poderoso para fazer. Para fazer o quê? Alguma coisa limitada? Só aquilo que você pensa? Ou ele é poderoso para fazer infinitamente mais? Infinitamente mais do que você pensa? Você está pensando em derrota? Está pensando em fraquejar? Está pensando que não vai conseguir? Está pensando que não vai dar certo? Só está vendo o lado negativo da coisa? Deus não pode te colocar à prova, não pode apertar um pouquinho, já quer desistir, já quer chutar o balão. Não é assim não, filha. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus ajustar as coisas. Deixa Deus te capacitar para infinitamente mais. Deixa Deus te preparar para coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Deixa Deus te mostrar o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que ainda não subiu em coração. Deixa Deus trabalhar em você. Deixa Deus tirar o orgulho, deixa Deus tirar a soberba, deixa Deus tirar a ganância, deixa Deus tirar o nariz em pé. E quando você estiver prontinho, aquilo que é teu virá e não tardará. Porque quando ele estender a mão, ninguém pode recolher. O problema é que nós queremos de Deus tudo aquilo na mesma hora. Um abençoado me disse: 113 mil pessoas no
cunhado fazia compra para mim. Andei com o mesmo sapato 6 meses. Quando eu entrava na igreja legalista, eu não dobrava o joelho lá, era obrigado, porque o meu sapato era furado. A minha esposa foi humilhada. Andamos a pé, sem recurso. Hoje, as pessoas estão olhando para a minha colheita, mas esqueceram que eu sembrei lá atrás e nunca murmurei com Deus. E eu dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que tu és poderoso para fazer na minha vida infinitamente mais, além daquilo que eu estou pensando ou pedindo. A resposta é essa. A resposta é que no meio do caos, eu estou aqui como astro, como luzeiro, resplandecendo no meio de uma geração corrupta. As pessoas que se relacionam conosco aqui nesse espaço podem testemunhar aí pelo YouTube, os que vêm aqui, podem testemunhar: nunca enganamos, nunca manipulamos, nunca mentimos, nunca pedimos dinheiro em nome de Deus. Sabe por quê? Porque Deus trabalhou no nosso caráter. Deus trabalhou em nós, Deus nos lapidou, Deus nos colocou como ouro dentro da fornalha. Doía, vontade de desistir, vontade de chutar o pau da barraca, vontade de pegar os pastores que tem por aí, mas torcer o pescoço deles e desviar. Mas não fiz, porque eu sabia que era a mão de Deus trabalhando, eu sabia que era Deus me forjando para coisas grandes que ainda virão no tempo dele. Ninguém pode tirar, ninguém pode impedir o agir de Deus na tua vida. Meu amado, minha amada que me ouve aí pelo YouTube, mantenha firme a tua confissão de fé, porque aquele que te fez a promessa é fiel. É isso que Paulo disse em Hebreus 10:19, é isso mesmo ou não? Ou eu estou inventando coisa? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. 22, aproximemo-nos com sincero coração e com algumas dúvidas acerca do que Deus faz. Não, com plena certeza de fé. Plena certeza de fé. E eu me lembro da experiência de José. Deus deu um sonho a José, dizendo, mostrando o sol e a lua iam se curvar perante ele. A cada passo que José dava em direção ao seu sonho, tudo ia ao contrário. Jogaram José dentro de um poço, mas ele tinha plena certeza de fé de que o que Deus mostrou a ele ali estava se aproximando do que Deus tinha para ele. Foi parar na casa de Potifar, um jovem. A mulher de Potifar chamava para ele ter relação. Se ele cedesse, ia ser um homem que se entregou à carne. Ele manteve firme a sua confissão. Eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Preso como estuprador, lá dentro, ele mantinha a sua confissão de fé. Até que Faraó o chamou e disse: venha à minha presença, e a história você conhece. É em plena certeza de fé. Nesses dias difíceis, não ceda, não volte atrás. Deus está te preparando para coisas grandes. Diante dele tem que estar em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavar o corpo com água pura, que é a palavra. Depois ele diz no versículo 23: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Glória a Deus. E aqui não cabe profeta balachúria, aqui não entra esses negócios de creme crack. Olha, Deus mandou dizer, aqui não tem nada disso, aqui é Deus mesmo. Às vezes, no meio de guerras intensas, não sei como vai ser, eu não sei como vou sair, mas eu mantenho firme a minha confissão. Eu imito Deus, eu digo, Deus, haja luz nessa situação, haja luz na minha decisão, haja
depois de eu ter comido 2 podrão, e eu sonhar que uma borboleta me trouxe nada disso. Eu imito Deus, eu digo: Deus, tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que tu não podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu vejo luz no meu casamento, eu vejo luz no meu trabalho, eu vejo luz nos meus negócios, eu vejo luz nas minhas decisões. Luz! Me Deus! Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E eu termino. Ao vivo, quarta-feira, o pessoal está em casa comendo biscoito, tomando Danone. É assim. E eu termino com a segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo de número 12. Olha essa palavra aí. Eu acho que é o Miguel. Recebe 2 Timóteo 1,12. Recebe. Tem um. Por isso, estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonhe, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu encontrei um amigo meu, depois de 8 anos, nós estávamos juntos no sistema. E eu disse: o que aconteceu com você? Ele disse: desisti da fé. Eu falei: mas quem tem fé não desiste nunca. Você deixou de ativar a tua fé. Ele: agora eu quero voltar, eu não tenho força. Eu disse: receba a força. Ele: Geraldo, mas como você está bem? Você nem parece ter 55 anos. Eu digo: meu amado, isto é a fé que está em mim. Eu vivo bem, eu tomo cápsulas da graça 3 vezes ao dia. Eu digo: eu estou rejuvenescido, eu estou com força, a minha saúde está bem, todas as minhas células estão sendo governadas pela minha fé, pela minha ousadia no Espírito Santo. Meu amado, tome essas cápsulas, se levante, se encoraje, vamos andar comigo. Porque as pessoas não sabem em quem elas têm crido. No momento de uma dificuldade, desiste de Deus, desiste de uma vida com Deus, desiste da comunhão com Deus. Serve a Deus enquanto está tudo bem, serve a Deus ou tem uma vida com Deus enquanto tudo vai bem. Mas eu tenho dito reiteradas vezes: o melhor momento para se confiar em Deus é no momento de uma crise, de uma dificuldade. Tenho dito também, quando uma situação sai do seu controle, essa situação entra no campo da impossibilidade. Quando essa situação entrou no campo da impossibilidade, ela entrou no campo do agir de Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Mas as pessoas, quando perdem o controle, quando alguma coisa sai do seu domínio e entra no campo da impossibilidade, ao invés de ela reagir, tendo essa confissão: eu sei, para mim, por favor, Miguel, tem demônio, tem coronavírus, não há. Porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso. Vamos lá. É isso. Você que me ouve aí pelo YouTube precisa ter esta convicção: eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso. E ele diz no versículo de número 13, olha lá: mantém o padrão. Mantém o padrão das palavras saudáveis. E eu vou falar igual o meu antigo
sei para quem Deus vai me usar agora. E quando ele falava assim, meu irmão, viu de balada escura. Para desse negócio de ficar falando, meu marido não me ama mais. Vou largar. Não desista da tua família. A tua família é o teu bem maior. Se você desistir da tua família, você desistiu do teu quartel-general, do teu QG. Não abra mão da sua família. Não abra mão das suas conquistas. Te foi pesado demais. Te foi dolorido demais. É porque o Senhor não sabe as lutas que eu tenho passado. É porque você não sabe das lutas que Deus tem tentado resolver por você e você não mantém firme a tua confissão. O que sai da sua boca são só palavras amargas, só derrota. Você não se vê mais como filho amado. Deus me abandonou. Tem alguém aí, eu não sei para quem Deus vai me usar. Eu vou entregar no mundo. Tem alguém aí pensando, eu acho que eu não sou nem escolhida. Eu acho que eu não sou nem escolhido. Tenha essa convicção nesta mensagem. Eu sei em quem eu tenho crido e mantenho o padrão. Esta palavra tem um padrão. Eu criei, por isso eu te falei. O poder da vida e da morte está na minha boca. Eu vou gerar poder de vida na sua vida. Tu és o eleito, és o predestinado. A sua esposa ainda não suporta esta palavra, mas eu imito Deus no teu casamento, dizendo para a tua esposa: haja luz do Evangelho. O teu esposo ainda não entende o Evangelho da graça, tem brigado com você e vice-versa, mas eu imito Deus esta noite na ousadia do Espírito Santo para dizer: haja luz no teu casamento, que as escamas caem, que os teus olhos sejam iluminados, que você saia da virtude de Deus. Amém. Mantenha esse padrão, recebe, tome posse e confesse isso. E no versículo 14 ele diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita no monte, que habita no bispo. Roma, só quem tem peito para dizer aí pelo YouTube: o Espírito Santo habita em nós. Amém. E aonde está o Espírito Santo? Tem que haver uma fé, uma ousadia para nesses dias difíceis confessar com a boca: eu sei que tu podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu entro no pacto da graça de Deus nesse território onde Cristo governa e digo: Cristo, eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu peço ou que eu penso. Os meus olhos estão mostrando impossibilidade, mas essa impossibilidade entra no campo da tua atuação, e quando tu ages, ninguém pode impedir. Por isso, eu espero o melhor para minha esposa, eu espero o melhor para os meus filhos. Eu vejo o meu casamento florescendo, eu vejo os meus negócios expandindo. No meio do caos estabelecido, eu recebo o teu agir, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais, e eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou confuso, eu estou em graça. Eu não estou perdido, eu fui achado. Eu não estou abandonado, eu fui resgatado. Tu disseste na tua palavra, eu recebo, eu creio, eu tomo posse. É assim com você. Diga glória a Deus. Eu termino então com Hebreus 13:5. Coloque para mim, por favor. Veio. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. Só para quem crê. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais